Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz de Câmara no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz de Câmara no Deserto, mais um momento de reflexão, né? E dessa feita estaremos considerando o tema: a intercessão não impede as consequências do pecado, porém ela tem um grande valor dentro desse exercício ministerial e vocacional da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, para tanto antes, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão ao Pai dos nossos pecados que temos cometido, e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, e a esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Nos abençoa, Senhor, neste momento, que estaremos aqui diante da Tua palavra, a refletir em mais uma porção dela referente, Senhor, a esta verdade bíblica. Para tanto carecemos de Ti, da Tua direção, sabedoria do alto, graça para entendermos e podemos, Senhor, praticar dentro dessa consciência pela qual ela nos ensina, Senhor. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo, colocando já na palavra de Deus. Vamos estar lendo aqui em Números 14, versículos 19 e 20. Eu quero deixar aqui como base para esta reflexão e esta verdade, onde aqui Moisés intercede pelo povo, né, que estava no momento de murmuração contra Deus. E Moisés e Arão se dobra diante de Deus ali, e Moisés intercede pelo povo. E diz a Bíblia aqui, ó, segundo a intercessão de Moisés e as palavras em resposta a essa intercessão de Moisés. Disse Moisés: perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como os tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Conforme a tua palavra lhe perdoarei. Aí no versículo 36 e 37, nós vamos ler aqui a razão deste tema, né? 36 e 37. Diz assim: ora, quanto aos homens que Moisés mandara a espiar a terra e voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. E o versículo 35, podemos ler também: eu, Senhor, tenho falado, certamente assim eu farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim. Neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Então, diante, amados, desta leitura bíblica, foi que me despertou esta verdade. Porém, é importante considerarmos aqui, nesta introdução, a questão da intercessão, né, como
como uma atitude, como um ato, como um serviço, como um exercício ministerial, como foi o caso de Moisés e como é o da igreja, da sua grande importância. Nós vemos este valor e esta importância já, né, tendo o seu reflexo, né, a esta verdade já no capítulo 18 de Gênesis, quando nós vemos ali Abrão intercedendo pelos que estavam ali em Sodoma e Gomorra, né, também, né, visando, é claro, o alcance desta intercessão, o seu sobrinho Ló e a sua família. E a Bíblia nos diz que ali, né, é algo até notório, houve uma resposta de Deus favorável à intercessão de Abraão, quanto, observe bem, quanto o livramento a ser dado ao seu sobrinho, à sua casa. Porém, as consequências do juízo que ia recair, estava Deus decidido já a recair sobre Sodoma e Gomorra, atingindo outras 5 cidades, 5 vizinhanças, foi justamente a consequência do pecado. Partindo daí, nós vemos também a intercessão de Moisés, que nós lemos, onde Deus diz que perdoaria o povo, um povo que se tornou rebelde desde em que Deus tirou do Egito, mostrando a sua misericórdia ali, e deixando bem claro ao povo de Israel que tinha feito isso não por qualquer mérito ou por qualquer grandeza daquele povo como nação, porque existia mais sete nações maiores, e no entanto Deus escolheu Israel para que através da semente de Abraão, né, viesse a ser um povo como foi o povo de Israel, e esse povo seria, né, teria sido para ser a luz do gentil. Porém, esse povo em todo o tempo, amados, tem se mostrado rebelde, né, e obstinado diante de Deus. Aqui o cenário e o contexto fala justamente quando Moisés comissiona 12 espias para espiar a terra, né, contemplar, né, aquela terra pela qual fazia parte da promessa de Deus, e voltando desse comissionamento, depois de 40 dias, 10 destes 12 espias, né, cada um representado por uma tribo ali, defamaram a terra e fizeram, buscando desacreditar ao povo, né, dessa possibilidade de herdar a terra, quando essa questão de conquistar a terra não estava na força do braço do povo de Israel, mas estava na questão da presença constante e promessa de Deus, que ele faria isso, o povo herdar uma terra que mana leite e mel. E diante desta situação, aqueles 10 espias acabaram fomentando, né, e trazendo ali uma insatisfação ao coração e uma revolta ao coração do povo de Israel. Tudo isso, amado, já nos ensina aqui, entre parênteses, abrindo um pequeno entre parênteses aqui, né, quanto grande a nossa responsabilidade, nosso testemunho como cristão. Nosso testemunho tem que ser um testemunho influenciador e não um testemunho que venha criar um obstáculo a crer no Evangelho, a crer no nome do Senhor Jesus, a crer em Deus. E foi isso que estes 10 espias fez. Então, ali, diante daquela situação, Moisés, conhecendo bem a Deus, né, diz a Bíblia que ele e Arão se ajoelharam, se postaram em terra, e Moisés intercedeu humildemente a Deus por aquele povo. Deus perdoou aquele povo, porém a consequência do pecado, ela aconteceu diante e justamente na vida daqueles que foram responsáveis, como um pavio que iniciou esta murmuração, esse espírito de revolta contra o próprio Senhor, contra Deus. Porém, isso não tirou o valor da intercessão. Então, o valor da intercessão está que Deus ouviu Moisés e Deus perdoou. Então, amados, não desista daquele pelo qual você tem intercedido. Ainda que a realidade do que você está vendo, a realidade do momento,
parece estar cada vez pior a situação daquela pessoa, e até sob um sentido de revolta contra Deus. Porém, esse texto deixa claro para você que a intercessão, ela está aliada a uma resposta de Deus, a uma intervenção de Deus. Não é você, não somos nós que haveremos na pregação do Evangelho, né, ou qualquer capacidade nossa, convencer alguém do pecado e essa pessoa vir ter um encontro com o Senhor. Esta obra, ela é grande, ela é maravilhosa e ela vem de Deus. O que nós precisamos aprender com esse texto que nós lemos é que, em primeiro lugar, a tua intercessão e a minha intercessão, a nossa intercessão diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, ela é de suma importância e eficaz valor diante do Senhor, porque é a vontade dele. Ele deixou bem claro para a igreja: fazei orações, intercessões, deprecações com ação de graça por todos os homens. Observe bem, que se encontra em iminência, e pelas autoridades também que se encontra em iminência. Então o valor desta intercessão está por conta de ser a vontade de Deus, porque está justamente fundamentada apenas, né, no agir e na fé da ação e do poder da ação de Deus intervir, da intervenção divina, e porque também a intercessão ela tem a sua eficácia. Foi justamente por falta de Deus não achar entre a brecha é que a nação acabou indo para o cativeiro pela falta e ausência da intercessão. Vamos ver aqui, antes de entrar nos pontos, no capítulo de Ezequiel, capítulo 30, versículo 22, do 22, versículo 30. 30, versículo 22. Se não for, é 22, 30. Não é. Então, é capítulo 22, 30. Observe bem. O que o Senhor diz para dentro já do cativeiro, né? E mostrando a razão deles estarem ali. Diz aqui, ó: eu busquei dentre eles um homem, olha só, um homem, ou seja, uma voz, que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, e eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho lhes recaísse, olha só, sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Então este é o outro lado, mostrando claramente o valor da intercessão. Então, com respeito à intercessão, ela é de suma importância compreendermos que ela tem a sua importância e nós não podemos jamais desanimar, né, sobre esta bandeira da intercessão. Porém, o texto nos mostra que Deus, além de perdoar, as consequências ela ocorreram e aconteceram. E qual foi a razão de que, ainda que nós venhamos a interceder pelos aqueles que estão perdidos, para aqueles que estejam em pecado contra Deus, ainda assim não impedirão as consequências? Deus perdoa, Deus vai salvar, mas aquela sementeira, ela será colhida, porque diz aqui, primeira razão, em razão da dureza do coração humano. Quando nós lemos aqui no versículo 22, eu vou voltar lá, né, Números, capítulo 14, versículo 22. Eu vou direto para a razão sem me ater muito nela, tá bom? Primeiro lugar, 22. Em razão da dureza do coração humano, versículo 22 diz assim, ó: nenhum de todos os homens que viram a minha glória, olha só, e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz. Então, a primeira razão em que a intercessão ela não impede as consequências do pecado, ainda que alcance o favor da intervenção do Senhor, é que as consequências vão de vir. Porque durante aquele período,
e em razão da dureza e desobediência, os frutos dessa desobediência e as suas consequências, ela há de alcançar aqueles pelos quais viviam na prática do pecado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus é misericordioso até 1000 gerações, diz em Naum. Porém Deus não tem o culpado por inocente. Segundo, em razão da incredulidade do coração humano. Diz aqui, eles viram a minha glória. Ou seja, eles viram a manifestação de Deus, não poucas vezes. Eles viram, né, a glória de Deus resplandecer através da mão de poder, da mão de livramento, milagres seguidos de milagres, maravilhas seguidos de maravilhas. Ainda assim, eles se mostraram incrédulos, por mais evidente que tivesse ficado a grandeza da soberania e do poder de Deus em favor daquela nação e daquele povo de Israel. E terceiro, tudo no versículo 22. Agora vamos para o versículo 25. 35 encerramos. Também em razão da soberania e da justiça divina. Primeiro, dureza de coração. Segundo, desobediência, né? Incredulidade, melhor dizendo. E em face, é claro, de que a intercessão ela não impede, né, as consequências do pecado, ela alcança a intervenção, o favor de Deus, porém, quanto ao caminho, quanto à sementeira que foram plantadas, aí entra em vigor a justiça de Deus. Então, em razão da soberania e da justiça divina, como nós vemos no versículo 35, quando diz aqui, ó: eu, o Senhor, tenho falado, olha só, certamente assim eu farei a toda esta má congregação. Nós lemos até no final, né? Aos que se sublevaram contra mim neste deserto, olha só, se consumirão e aqui morrerão. Esse termo, ele fala justamente, né, da questão do trono de justiça, do trono de juízo de Deus. Parece até que, pela demora e uma aparente ausência de que isso ocorra, pode até ter dúvida, como o salmista orando, né? Orando no Salmo, deixa eu colocar aqui, Salmo, se eu não estiver equivocado, é Salmo 11, versículo 2, ele diz assim, ó: pois eis que os ímpios armam arco, põem a sua flecha na corda para atirar o oculto e aos retos de coração. Ele diz aqui no versículo 3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer os justos? Mas olha, vem logo em seguida a resposta. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Deixa eu mostrar para vocês, não, né? Ele diz, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova, olha só o versículo 5, o Senhor prova o justo e o ímpio. Sua alma odeia o que ama a violência. Aí vem a justiça de Deus. Olha. Sobre os ímpios fará chover brasa de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Então, em resposta a esta verdade bíblica, se dá justamente pelas razões que aqui trouxemos nessa breve reflexão. Poderíamos aqui elencar outras à luz da Bíblia, porém o tempo certo que essas são significativas para termos essa certeza. Primeiro, recapitulando, que a intercessão ela tem o seu valor, ela tem a sua eficácia, ela faz parte da vontade de Deus, ela alcança o favor e a intervenção divina, seja em salvar, seja também no caso que foi aqui de Moisés, em perdoar. Porém, ainda assim, ela não impede as consequências de atos que cometemos. A exemplo de Davi. Davi, ele se quebrantou diante de Deus. Salmo 51. Porém, a Bíblia diz que Deus, diante do profeta, disse que ele colheria o mal e recairia sobre a sua casa, dado o fruto do ato que ele praticou. O perdão de Deus, ele alcançou através
da sua súplica, da sua... Alcançou. Então, de igual modo, também a intercessão a Deus, nós alcançaremos sim, amado. Deus, ele nos concederá a resposta em favor daqueles que, por uma cegueira espiritual e por nós temos essa visão, esta clareza, esta iluminação do Espírito Santo do Senhor, nós temos que fazer deste benefício que o Senhor tem nos dado, né, um motivo maior para estarmos de joelho intercedendo, na certeza que Deus vai nos ouvir. Porém, não podemos esquecer que as consequências, elas virão, né, segundo a sementeira daqueles que viviam sob a prática do pecado. E as razões é pela dureza de coração, pela questão da incredulidade, ainda que a bondade e a misericórdia de Deus seja um fator odierno e recorrente em nossas vidas, porque o próprio Jeremias, ele disse que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que todo dia Deus se ira por conta da humanidade, por conta do pecado e dessa esfera que rege este mundo. Porém, ainda diante de toda essa verdade e de toda essa realidade que testemunhamos, jamais venhamos a nos desvanecer em nossa fé quanto ao exercício ministerial e vocacional da questão da intercessão. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Oxalá você, meu amado e querido ouvinte, que está aqui conosco, que você venha estando dentro, reconhecendo que você está dentro dessa condição de que você precisa se voltar para Deus, você precisa se arrepender para minimizar as consequências daquilo que você já praticou e que haverá de colher esse fruto. Tempo certo que o perdão está à nossa disposição em misericórdia e graça de Deus, né? E também esta graça também nos subsidiará frente a essas consequências que ainda assim poderemos sofrer, já que os nossos atos, as nossas escolhas nos estarão, infelizmente, a essa verdade, e colhemos este fruto, como foi o caso de Davi, mas ele passou por tudo, né, em quebrantamento, em humilhação e humildade diante do Senhor. Então, que nós também possamos fazer e agir da mesma maneira, tá bom? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento que até que estivemos meditando, Senhor, na tua santa e gloriosa palavra. Nos ajuda a cada dia, Pai, a compreendermos essa verdade, nos santifica, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, a salvar muitas almas, principalmente aqueles que fazem parte, estão mais próximos de nós, e nós reconhecemos do quanto eles necessitam, Senhor, da tua salvação. Por isso, neste momento, e diante desta mensagem, queremos aqui fazer uso, ó Pai, para estar intercedendo, meu Deus, por cada um dos nossos ouvintes, que precisam tomar essa decisão, por todos quanto, Pai, que bem sabemos que carecem de uma intervenção do Senhor, a seu favor, em salvação, Pai, para o perdão dos seus pecados, e, Senhor, sabemos que sim, há essas consequências, que o Senhor conceda também a graça para que eles possam compreender e, em submissão e humildade, ter que sofrer o que tiver que sofrer. Por isso, ó Pai, abençoa, porque o maior bem é o perdão, o maior bem é a confiança e a certeza desta comunhão restaurada com o Senhor. Faz isso, Pai, pois só o Senhor é que pode fazer esta grande e maravilhosa obra e conceder esse entendimento à luz do teu Santo Espírito. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos por tudo e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.